Todos me ouvem? Lucas, está me ouvindo? Lolo, vocês estão me ouvindo? Tiago está aí? André? André está chegando, né? Caroline? Ça va, Caroline? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va. Comment? Comment est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est un peu compliqué. Je reste au Brésil parce qu'ils sont en train d'annuler trop de vols aériens pour la France. Et tu n'as pas encore accès au Blackboard? J'ai eu accès avant-hier. Ah bon? Oui. Mais pas aujourd'hui? Si, là, du coup, je suis en train de voir avec les autres profs parce que du coup, j'ai pas mal de retard sur pas mal de choses vu que j'y avais pas accès avant. Mais du coup, je vous enverrai un mail parce qu'apparemment, vous aviez donné des exercices à faire. Du coup, je les avais pas vus, mais je peux vous les envoyer, je sais pas. J'ai vu ça hier. D'accord. Je vous enverrai un mail après. D'accord. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tiago, né? Não? Boa tarde, Rafael. professor. Boa tarde. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. A entrega da atividade que você prorrogou para hoje é aonde? Ah. Isso aí é uma história que eu não sei. Eu passei um tempão para... É porque o que aparece para mim como professor é diferente do que aparece para vocês como aluno. O pessoal está dizendo que entrega no espaço de discussão. Mas eu não vejo nada no espaço de discussão. Então, para eu ver alguma coisa de vocês, eu tenho que ir lá no centro de notas. E aí tem um ícone, tem um link, né? Onde está colocado assim, requer avaliação. Aí eu vou lá e vejo todos os exercícios. Até agora foram entregues 7 exercícios, até o momento. Mas como fazer para colocar o exercício lá,
Eu não sei. Eu não sei porque o que aparece para mim no Blackboard não é a mesma coisa que aparece para vocês. Deixa eu botar um pouco de luz aqui, porque está ficando escuro. Acho que é melhor você perguntar para alguém que já colocou, né? Esse negócio no exercício no Blackboard, né? O Gabriel, por exemplo. Não sei se o Lucas colocou. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor. Bom, hoje eu vou voltar um pouco em algumas coisas, né, que ficaram da aula remota 3, né? Para a gente amadurecer um pouco mais, né? Essa história. Então, nós temos esse exercício aí, né, para entregar na terça, 31/3, tá? O exercício é o mesmo, né, anterior, né? Eu tenho um aquecedor, é óleo, né? Aquecedor de residência, né? Inicialmente, né, a temperatura tanto do ar, né, quanto do aquecedor é 10 graus, né? E nesse exercício que a gente pede para achar o tempo, né, que o aquecedor vai levar para atingir 50 graus Celsius. Admitindo, né, que a temperatura do ar não varia. Continua sendo 10 graus. Né? Tudo bem? Então, como é que a gente faz esse exercício? Tá? Eu vou sair daqui e vou para um lugar onde normalmente eu resolvo exercícios, né? Sobretudo onde eu faço gabaritos, né? Para ver se a gente consegue animar um pouco mais essas aulas. Né? Isso.
Vamos resolver isso. O Gabriel está colocando, né? De que o resultado é o dobro. Mas usando que método, Gabriel? E Alessandro? Os dois métodos, tá? Então vamos resolver esse agora, tá? Deixa eu ver se funciona aqui. Então, o que eu tenho que usar, né? Eu tenho que usar a primeira lei da termodinâmica, né? Vamos fazer primeiro pelo método mais simples, né? Taxa, né, com que esse Q, né, é a taxa com que o aquecedor perde calor para o ar, né? Tem um ponto aí, né? Mas, bom, agora a taxa com que o aquecedor troca trabalho, né? É outro ponto. E vou fazer pelo método aquele mais simples, né? Simplificado. Quando eu linearizo, né? O du/dt, né? Aí vai ficar o 2 menos o 1, né? Sobre delta, né? Que eu vou chamar delta t, né? Esse intervalo de tempo, né? Bom, esse Q ponto que está aqui, é menos o H, né? Coeficiente de transferência de calor, convecção, né? Vezes A do aquecedor, né? Isso equivale a 10, isso equivale a 1,2, né? O A vale 1,2 metro quadrado, vezes a temperatura do aquecedor, né? Menos a temperatura do ar, né? Nesse problema, aquele primeiro ali, a temperatura do ar é fixa, né? 10 graus. Mas a temperatura do aquecedor varia, né? Entre 10, que é a temperatura inicial do aquecedor, que é a mesma do ar, né? Você chega em casa, o aquecedor está na mesma temperatura do ar, né? Varia entre 10 e 50, né? Então, quando eu for colocar a temperatura do radiador aqui, eu tenho que me dar conta, né, que essa temperatura está variando entre 10 e 50. Quando eu resolvo a equação diferencial, eu não preciso me preocupar com essas coisas, tá? Mas nesse caso eu estou usando um método menos preciso, né? Um método linearizado, né? Mais simples, né? Mas também menos preciso, né? Isso aqui, tem que fazer a média aritmética aqui, né? Entre a temperatura inicial do aquecedor, que é 10, mais a temperatura final do aquecedor, nesse caso, né, é 50. Ops.
é 50, dividido por 2, né? Dividido por 2, menos 10, né? Então, esse é o Q ponto, né? Quanto vale esse W ponto aqui? Daí para vocês responderem. 1.800, o Alessandro respondeu, né? 1.800 watts, né? Eu tenho que usar a unidade SI, né? Sistema SI de unidades. Né? E como é que eu faço com esse 2 menos 1 aqui? Se é para vocês responderem. Né? Eu preferia que respondesse com o microfone, né? Mas vocês são tão tímidos, né? Não querem falar. O 2 menos o 1, né, é a variação da energia interna entre o estado inicial do aquecedor, né, e o estado final do aquecedor. No estado inicial, né, a temperatura é 10, né? No estado final, a temperatura é 50. O problema está dizendo, né, que a temperatura é 50. Agora, a energia interna não é só isso, né? A energia interna é a massa vezes calor específico vezes temperatura, né? Então, esse 2 menos 1 vai ser a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Né? Massa do óleo, né? Massa do óleo vezes calor específico do óleo vezes o quê? A massa do óleo é constante, né? Não varia. O calor específico do óleo também é constante, não varia, né? Então, vezes o quê, Gabriel? O que eu tenho que colocar aqui dentro de parênteses? A temperatura. Isso, mas que temperatura? Temperatura do óleo. Isso, mas que temperatura? Eu já quero botar um número ali. Né? Isso aqui é variação da energia interna, né? Entre o estado inicial, que é o estado 1, né? E o estado final, que é o estado 2. Então, aqui eu vou ter também uma variação de temperatura. Então, o que eu coloco aqui? Que variação de temperatura eu coloco aqui?
O Marcelo. Aí, Marcelo, está ouvindo? Qual é a variação de temperatura que eu coloco aqui? No início, qual a temperatura do óleo? Final menos inicial. Tá. Qual é a temperatura inicial do óleo? Para o Rafael. Qual é a temperatura inicial do óleo, Rafael? Não, inicial, 10. E a final? 50, né? 10, 50. Então, eu vou colocar aqui, né? 50 menos 10. Menos 10. E aí eu vou substituir, né? Nessa equação. O Q ponto, né? Por essa expressão aqui. O W ponto por 1.800, né? E o 2 menos 1, né? Por M0, C0 menos... M0, C0, 50 menos 10, né? Aqui eu vou dizer os valores de cada uma dessas coisas aqui, tá? Eu vou definir, né? Vocês estão fazendo tudo manuscrito, os exercícios, né? Por que vocês não usam o outro? E agora eu vou definir essas coisas aqui, tá? Esse H vale 10, né? 10 watts, né? Por metro quadrado. Kelvin, né? Metro quadrado. Kelvin. Eu defino H como sendo 10. Aqui, ó, o H está sendo 10. Está definido. Depois defino o A, né? Como sendo 1,2, né? Metro quadrado. O A virou 1,2 metro quadrado. O massa do óleo, a gente calculou na vez passada. A gente pode calcular de novo, né? O aquecedor tem 30 litros de óleo, né? E esses 30 litros multiplico pela densidade, né? Eu não me lembro mais a densidade do óleo. Vocês têm aí? (950). 30 vezes 950 quilo por metro cúbico, né? Então, é vezes 950 quilo por metro cúbico. Então, aqui eu tenho que colocar vezes
por unidade, né? Tem que ter metro cúbico. 30 vezes 10 na menos 3, né? 30 litros significa 30 vezes 10 na menos 3 metro cúbico. Esse programa é fantástico, eu não preciso fazer conta. Eu mando ele fazer para mim. 28,5. Então, o MO, né, ficou sendo 28,5, massa do óleo. Também vou declarar essa variável, né? Massa do óleo igual a 28,5. Ô, professor, o 950 ali é a densidade do óleo? O Gabriel está dizendo que sim. O Alessandro também. 950 quilos por metro cúbico, né? Porque a densidade da água é 1.000, né, quilos por metro cúbico, né? Um metro cúbico é uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água tem 1 tonelada de água, cabe 1 tonelada de água, né? Então, essa massa aí é 28,5 quilos, né? Quilograma. Está definido, né? Tá. E defino, finalmente, né? A última coisa que eu tenho que definir é esse CO aqui, né? Que eu também não me lembro mais, acho que é 2,2, né? 2.200 no caso. 2.200 tem que ser em joules, né? Joules. Deixa eu dar espaço aqui. Joule por quilo, né? Por Kelvin. Kilograma Kelvin. Eu também defino esse negócio, né? Então, o problema está colocado, né? Tudo é conhecido, com exceção desse tempo, né? Eu posso fazer assim, ó. Veja, para ver que número é esse, né? É 1.560 do lado esquerdo, né? E do lado direito posso avaliar isso aqui de cima, né? E a massa do óleo não está definida. Peraí. Aqui deu zero. Vou ter que definir de novo. Porque eu tinha colocado um zero e não um O. Ele não entendeu. Dois ponto cinco vezes 2.508.000, né? Isso aqui está sobre delta, né?
Agora é só achar o delta, né? Esse delta vem para cá. Esse 1560 vai para lá. Novamente, né? 4.478,6 segundos, né? Dividido, então, por 60, né? Para dar em minutos isso, né? Deu 74 minutos. A não ser que tenha feito algum erro, né? Tem um aqui que eu estou estranhando. Eu vou fazer essa conta aqui de novo de um outro jeito, tá? Eu posso fazer assim, ó. Input solve. 1.607 segundos. Eu fiz um erro. Esse um aqui está embaixo do 1.560. Então, isso aqui é de fato... Esse um. Quando eu copiei e colei, eu fiz um erro. 1.607 sobre 60. $26 minutos, né? 27 minutos. Né? 26 alguma coisa. Minutos. Tudo bem? Isso aqui é uma função do programa, né? Mínimo, né? É. Só 560 e não 1560. Eu, quando copiei e colei, eu fiz o erro. Então, deu 27 minutos. Né? Esse programa é bom para fazer gabarito, essas coisas. Né? Fazer exercício. Você pode gerar um PDF daqui. Bom, agora vamos ver o segundo problema, né? O segundo problema eu só vou formular, tá? Tudo bem? Quer dizer, agora no segundo problema, né, que eu passei para vocês, a temperatura do radiador, a temperatura do óleo aumenta, né? E a temperatura do ar aumenta junto, que é o que se quer, né? A gente chega em casa, liga o aquecedor, o que a gente quer é aquecer o ar, não o aquecedor. Então tem duas coisas em jogo aí, né? Primeiro, o aquecedor
e depois é o ar, né? Tem que levar as duas coisas em conta. Então, tem que fazer um balanço de energia por aquecedor, né? E tem que fazer um balanço de energia para o ar. Tudo bem? Mesma história de antes, né? Vou até aproveitar aquela equação anterior. Primeira lei da termodinâmica, né? Só que eu vou usar essa primeira lei para os dois sistemas agora, né? Ô, professor, posso perguntar uma coisa? Sim. O enunciado desses exercícios, eles estão no Black lá, né? Ou não? Então, eu já coloquei já. Ah, então tá bom, professor. Só para garantir mesmo. Mas eu coloquei Obrigado. lá, aula remota 01, 02, 03, 04. Isso, eu vi lá. Aham. Né? Obrigado. Isso aí está na aula remota 3, né? Isso aí está nas dois últimos slides da aula remota 3, que foi a da quarta-feira passada, né? Ok, obrigado. Mas vocês estão entendendo direito esse negócio? Agora que você deu essa explicada aí melhor, professor, eu estou entendendo melhor, sim. Tá. Mas está entendendo 60% ou 90%? Eu acho que uns 80%, né? Professor, onde que estão os enunciados? Na aula remota 3, os dois últimos slides. Beleza. Basicamente é assim, né? Eu preciso fazer um balanço de energia. Então, vamos lá. Balanço de energia para o aquecedor. Vou usar essa equação, né? Substituindo, né? Os valores ali, né? Então, esse que ponto? Bom, é menos H, A, né? Vou usar também, aproveitar o slide anterior, né? Menos H, A. Só que agora eu não sei a temperatura final do aquecedor. Eu não posso dizer que é 50, né? O que o problema pede é assim, né? Quando é que a temperatura do ar da sala atinge 20 graus? Quanto tempo leva, né? Para a temperatura do ar da sala atingir 20 graus. Eu não sei qual a temperatura do aquecedor nesse instante. Então, isso aqui não é mais 50, né? Isso aqui é uma incógnita. Eu vou colocar T do radiador. Novamente, né? O aquecedor está aquecendo, mas o ar está aquecendo junto. Tanto o ar quanto o aquecedor estão aquecendo. Esse HA, isso aqui continua sendo 10, né? Que é convecção natural, esse valor de H é baixo, né? Esse A é 1,2 metro quadrado, né? Esse W ponto é 1.800. 1.800. E esse U2 menos 1, o que é que eu vou colocar aqui?
Tá. O Gabriel, eu não entendi o que você escreveu no chat, Gabriel. Você não entendeu como formular esse que a gente está vendo agora ou o anterior? Ah, tá. É o que nós estamos fazendo, então, né? Então, eu estou fazendo mais de energia para aquecedor, né? Calor perdido por convecção, né? Potência elétrica, né? Está sendo entregue ao aquecedor. Aqui eu vou ter o 2 menos o 1 sobre delta, né? Como é que eu escrevo esse, o 2 menos o 1 nesse caso? Deixa eu só desligar o ventilador aqui. Então, estou esperando aí. Marcelo, responde, Marcelo. Como é que eu escrevo esse U2 menos 1? Pô, ninguém usa microfone, pastor, que estou eu aqui sozinho. É o Marcelo que eu perguntei, né? Então, Marcelo, como é que eu escrevo o 2 menos 1? Pode falar. Professor, seria menos MC delta T? É MC delta T, mas não menos, né? Por que menos, né? É MC delta T, massa do óleo, calor específico do óleo, vezes delta T. Agora, esse delta T, esse delta Esse delta T é a temperatura final do óleo, né? Que eu não sei, como seja do radiador, né? Esse TR aqui que eu posso substituir por... Eu vou fazer TO, tá? Que a gente só está considerando do óleo, tá? T do óleo. Eu não conheço a temperatura final do óleo, eu não conheço, né? E a temperatura inicial do óleo, que é 10, né? Então, tem duas incógnitas aqui, né? A temperatura do óleo, que eu não conheço. A temperatura final do óleo, que eu não conheço. E o tempo, né? Eu estou chamando de delta, né? Se do óleo aparece aqui, o resto eu conheço, né? A Gabriela está dizendo... Talvez vocês possam ajudar a Gabriela, né? Que não consegue ouvir nada pela plataforma Zoom. Ela entrou e saiu algumas vezes para ver se o som ia funcionar e tentou se conectar pelo computador, tablet e celular, mas não deu certo.
Gostaria de saber se na aula que vem o professor pode usar a mesma plataforma que os professores estão usando, pois nessa eu não consigo ouvir, nessa Zoom, né? Bom, Gabriela, e aí, tem que responder, né? Eu não estou ouvindo. Mas talvez vocês possam ajudar a Gabriela, né? Tem que clicar para se juntar no áudio da sala e vai estar escrito entrar no áudio. Tenta, Gabriela. Eu tenho que dar permissão? Gabriela, não estou vendo nada aqui. Não, eu não dei permissão para ninguém. Não. O que eu permito é usar o som do computador, mas já de cara, quando eu programo a coisa. Eu sempre... Eu não estou vendo nada da Gabriela aqui, né? Nos dados da Gabriela, sempre aparece um íconezinho, né, de vídeo e íconezinho de som, né? O Rafael, por exemplo, tem um íconezinho de som, né? No mute. Faça mute, não. Mas é uma... Ah, tá. Ela tem que permitir no navegador dela. Tá. Bom, mas a gente vai ter, não é só... A Gabriela vai ter que pedir ajuda para alguém para resolver.
Bom, vamos continuar, gente. Esse aqui é o balanço de energia para o óleo, né? Eu fiquei com duas incógnitas, né? Esse T do óleo. Eu vou fazer um enhanced aqui para ver se funciona. Variável, não. Então, o T do óleo e o delta, o tempo, né? A temperatura do ar eu sei quanto vale, né? Vale... Ah, tá. Tem uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Veja que eu coloquei temperatura do ar como sendo 10. Isso aqui está certo? A temperatura do ar está variando, né? Também, assim como a temperatura do radiador, né? Ou do óleo, né? Está variando. Entre 10 e uma temperatura final, a temperatura do ar também está variando. Entre 10 e quanto? Né? O enunciado é assim, né? Quanto tempo leva para que o ar atinja 20 Celsius, né? Então, o que eu queria que vocês respondessem, né? O que coloco aqui, a temperatura do ar não é mais constante. Né? Então, o que coloco aqui no lugar do 10? O Alessandro. O que eu coloco no lugar do 10, Alessandro? Está aí, Alessandro? Dez mais 20 sobre 2. Muito bem. Então, 10 mais 20, né? Sobre 2. Seja a média aritmética, né? Que a gente está linearizando, né? Não é bem isso, né? Porque a temperatura não varia linearmente, né? E quando a gente faz uma média aritmética, a gente está admitindo que a temperatura varia linearmente. A temperatura, tanto do óleo quanto do ar, né, varia exponencialmente. Mas como a gente não quer resolver a equação diferencial, né? E aqui fica um pouco complicado, porque são duas equações diferenciais para resolver. A gente vai usar esse método mais simplificado mesmo. Então, essa é uma equação, né, que a gente precisa resolver. A outra equação é aquela que eu tenho que escrever para o ar. Eu vou novamente sair daqui, né? Primeira lei da termodinâmica, né? Conservação da energia, né? Para sistemas como esse, né? Fechado. Mas aqui eu estou trabalhando com ar, né? Não mais com aquecedor, né? Com ar da sala, né? Então eu tenho que ajustar as coisas para o ar da sala, né? Quanto vale esse W ponto para o ar da sala? Zero, né? Zero porque não tem energia elétrica, né? Sendo entregue ao ar da sala. Não existe uma resistência dentro da sala. Existe uma resistência elétrica lá dentro, aquecendo o óleo, mas não aquecendo o ar da sala. Então, isso aqui é zero. Quanto vale o Q ponto agora?
O Q ponto é a taxa com que o ar da sala, né, recebe calor do aquecedor. Como é que eu escrevo isso? O ar da sala recebe calor do aquecedor por convecção, né? Agora veja, o sistema nosso, né, tem dois componentes, né? O aquecedor e o ar, né? O calor que o aquecedor perde é o calor que o ar recebe, não é mesmo? Então, esse Q ponto é isso aqui, ó, um sinal trocado, né? Aquele é negativo, porque o aquecedor está perdendo calor, né? E aquilo é positivo. E aquele é positivo. E aqui é a mesma coisa, né? O 2 menos o 1, mas agora o 2 menos o 1 do ar, né? Eu vou aproveitar essa expressão. Só que aqui eu vou colocar a massa do ar, e não do óleo, né? Calor específico do ar, e não do óleo. E aqui temperatura final do ar, né? E não do óleo. Quanto vale essa temperatura aqui? Para o André. André, quanto vale essa temperatura final do ar aqui? Tá aí, André? Bom, Isabela. Não, a Alice não respondeu, mas a pergunta era para o André. Tá bom, 20, né? Isso aqui vale 20, né? 20 menos 10. Quais são as incógnitas dessa segunda equação? Né? A temperatura do óleo e o tempo, né? Então, tudo que você tem que fazer agora é resolver esse sistema de equações. São duas equações com duas incógnitas, né? Mas isso aí eu deixo para vocês fazerem, né? Para entregar na terça-feira que vem, né? O que a gente quer, né? É quanto tempo leva, né, para o ar aquecer de 10 para 20, né? E qual a temperatura do óleo quando o ar atingiu 20 graus. Essa é a formulação simples, né, envolvendo onde a gente supõe, né, que a variação é linear. Tá bom? Ô, professor, será que você pode só repetir aí porque uma é positiva e a outra é negativa? É que o ar está ganhando calor do aquecedor. Então, isso aqui é uma quantidade positiva para o ar. Isso é o calor que o ar recebe do aquecedor. Positivo. Isso aqui, por que menos aqui? Que é o calor que o aquecedor perde para o ar.
Ah, entendi, obrigado. Esse 1800 é positivo, né? Porque é a resistência elétrica. Isso aqui aquece o óleo, né? Mas, ao mesmo tempo que o óleo é aquecido pela resistência, ele perde calor para o ar. Isso vai fazer com que a temperatura do óleo suba mais devagar, né? Isso também vai fazer com que chegue num ponto, né, que é o regime estacionário, em que a temperatura do óleo estabiliza, né? Como a gente viu na aula passada, né? Na aula de terça. Aqui não, né? Aqui, isso aqui é o calor que o ar recebe, é o mesmo valor, ó, mas só que o sinal trocado, né? Que o ar recebe do aquecedor. Isso vai fazer com que, e só tem esse, né? Isso vai fazer com que a temperatura do ar aumente, né? E nesse caso, a gente está perguntando assim, né? Aumenta entre 10 e 20, né? Bom, agora vamos resolver aquela dúvida que ficou, né? De que o Gabriel, né, e o Alessandro, acho, encontraram o dobro, né, do valor que eu tinha encontrado. Pode ser que eu tenha feito um erro, tá? Vamos ver. Não é essa. Também não é essa. Deixa eu ver. Esse foi o que a gente fez agora, né? Deixa eu ver onde é que está isso resolvido. Deixa eu ver se é esse. É esse aí, né? Esse é aquele exercício, né, em que eu resolvo a equação diferencial, né? Então, eu queria que o Gabriel e o Alessandro, né, vissem onde é que está o erro aqui, né? Tá bom? Então, faço um balanço de energia aqui, né, para o aquecedor, como a gente fez, né? Só que agora eu estou fazendo uma coisa mais assim, sofisticada, né? Em lugar de colocar, linearizar, eu vou trabalhar com a equação diferencial, né? Esse T do óleo, né, está variando com o tempo, mas o ar, a temperatura do ar é constante, né? Fica igual a 10 sempre, né? Ah, tá. Tudo bem. Então, eu estou certo, vocês estão errados, é isso? Eu posso estar errado também. Errar é uma coisa comum para todo mundo.
Só que eu queria que vocês conversassem comigo, né? Porque eu estou aqui sozinho, vocês são pelo chat, pelo chat, pelo chat. Eu não estou acostumado com isso, né? Fico falando sozinho, poxa. Então, esse é o calor do... Isso aqui está resolvido, então. Não preciso mais me preocupar. Então, eu vou voltar aqui, né? Isso era relativo à aula remota 3, né? Agora, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte, né? Até o momento, 7 alunos, né, entregaram os exercícios, né? Eu posso dar por finalizado, né, a entrega, ou eu posso esperar um pouco mais. Se eu der por finalizada a entrega, a gente pode dar uma olhada nas respostas agora. Se eu esperar um pouco mais, eu não posso tratar dos exercícios agora, né? O que vocês preferem? Professor, posso tirar uma dúvida? Pode? Eu acabei fazendo a entrega do exercício quinta-feira com o que eu tinha, e eu fui para entregar essa nova versão hoje, e eu não posso porque só dava para ter uma tentativa. Não sei como eu faço para entregar agora o... Mas você já está com a entrega. Eu tô com a entrega, mas eu entreguei faltando com algumas dúvidas, entende? Daí eu consegui tirá-las e consertar os exercícios. Você entregou a lista. Entreguei, mas eu tenho uma nova versão dela com algumas coisas alteradas, né? Não, tudo bem. Eu vou... Então, significa que eu tenho que dar acesso a 2 tentativas, é isso? Aham, isso aí. Tem que ir lá e dar acesso a 2 tentativas. Se eu não conseguir fazer isso, né? Eu peço para você mandar por e-mail. Pode ser, professor, pode ser sim. Pode ser? Mas senão a gente não vê deixa para ver isso aí na terça-feira que vem, né? A correção dos exercícios, né? Essa correção é importante porque eu vi que tem umas coisas assim. Em primeiro lugar, o formato, né? A forma como vocês apresentam os exercícios, né? E o segundo lugar, os exercícios em si, né? Eu vi que tem alguns exercícios mais... que existem coisas, né, que a gente tem que discutir ainda. Tá? Eu preferia discutir agora, mas como nem todos entregaram, né, não adianta eu discutir agora, né? Isso seria ruim para quem já entregou. Então, vamos para a nossa aula remota 4, que é de hoje, né? Bom, o que eu preparei para essa aula de hoje é um problema parecido, né, com o anterior,
Só que em lugar, né, eu tenho um aquecedor no ar, aquecendo uma sala, né? Eu tenho um transistor, né, um equipamento eletrônico, né? Isso poderia ser também a placa-mãe de um computador, né? O processador de um... Desculpa, não é uma placa-mãe, ela não aquece, né? Poderia ser o processador de um computador, de um notebook, por exemplo, né? Isso aqui seria o cooler, né? Então, a gente tem um cooler aqui, né? Uma corrente elétrica chegando, aqui nesse caso, né? Um transistor. E esse cooler lança ar, né? Sobre o transistor. E esse ar está a 25 graus em uma atmosfera, né? E agora o H, né? O coeficiente de troca de calor por convecção, não é mais 10, mas 100. Né? A gente chama isso aqui, né? De convecção forçada, né? Tudo bem? Então, o H é bem maior, 10 vezes maior. Né? O que o problema pede? Né? O problema, os dados que ele dá é assim, né? O fornecimento de energia elétrica vai aquecer o transistor. Né? Ele inicialmente está 25, mas ele vai aquecer em função dessa corrente elétrica que está passando. E é por isso que existe o cooler, né? Porque acima de uma certa temperatura, esse transistor deixa de funcionar. Assim como o computador. Né? No caso do computador, isso acontecia muito antes. Né? O computador travava, né? O notebook travava. O problema diz, né, que essa área de troca é de 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Né? Ou seja, 5 centímetros quadrados. Né? A potência elétrica que é fornecida por esse negócio pequenininho, né? A potência elétrica que é fornecida por transistor é 3 watts. Né? E o problema pede, então, né, para determinar a temperatura da superfície do transistor em graus Celsius, quando em regime permanente. Né? Quando em regime permanente. Né? Está aqui, né? Steady state. Então, pede para calcular a temperatura do transistor, né, no regime permanente e a taxa de transferência de calor, né, entre o transistor e o ar, né, em watts. Tudo bem? Como é que a gente resolve esse problema, né? Eu achei legal porque é um exemplo de aplicação, né? Da primeira lei, né, num componente eletrônico. Né? A gente faz um balanço de energia no transistor. Né? Mas vamos ver como é que a gente resolveu isso, né, naquele ambiente lá, né, que a gente acabou de ver. Né? Vamos voltar lá para aquele ambiente, então. Então, o problema está aqui, né? Você tem um transistor, né?
esse A 325, H100, né? Temperatura do transistor eu não conheço, né? E, novamente, é a mesma história, né? Primeira lei, né? E ponto mais W ponto igual a DU dt. Aqui eu já fiz, né? Não devia ter feito. Mas o problema está dizendo, né, que o regime estacionário e regime estacionário, né, significa que não tem variação no tempo de nada, né? Você tem variação no espaço, mas não tem variação no tempo, né? Isso aqui é zero, né? Esse que é ponto, né? É o menos H, a temperatura do transistor, menos a temperatura do ar. E esse W ponto é a potência elétrica, né? Que é 3, isso aqui igual a zero, né? Isso aqui 25, né? Esse H é 100, esse A é 5 vezes 10 menos 4, né? Você resolve isso rapidinho, né? É bem simples esse problema, né? Enquanto uma temperatura de 85 Celsius. Tudo bem? Bom, eu fiz a conta aqui, né? Mas não precisava ter feito, né? O problema pergunta, né, qual é a taxa de transferência de calor entre o transistor e o ar, né? Fiz a conta H a 85 menos 25 igual a menos 3, tem que ser, né? Porque foi essa hipótese que a gente usou, né? Que isso mais isso igual a zero. Né? Ou seja, no regime permanente, né? Toda a potência elétrica, né, que é entregue para o transistor, toda ela, né, é dissipada pelo ar, né? E é por isso que o transistor atinge uma temperatura estacionária. Tá, um outro problema que está lá, né, na aula remota 4, isso aí vocês têm no Blackboard. Tá? É um problema bem legal também. Eu achei bem legal, né? E que envolve, né, um motor elétrico, né? O motor elétrico funciona, né, com uma corrente elétrica, né, alternada ainda, né? Nesse caso, né, uma corrente elétrica de 10 amperes, né? Numa rede como a de Curitiba, né, 110 volts. Então, se eu quiser saber a potência elétrica em watts, né, que está indo para o motor, é só multiplicar o 10 por 110, né? Dá 1.100 watts, né? Ou 1,1 kW. Né? Essa potência elétrica, parte dela é usada para potência mecânica. Né? Eu tenho que girar alguma coisa. Né? Isso foi feito um teste numa bancada, né? Se mediu o torque, né? 9,7 Newton por metro, numa rotação de 1.000 RPM, né? E para obter, né, a potência mecânica, então, aqui entra a potência elétrica, aqui sai a potência mecânica. Né? É só multiplicar o torque pela rotação. A rotação não em RPM, né, mas sim em radianos por segundo. Né? Para ficar tudo no sistema SI. Né? Isso aqui dá um valor, 1,1 kW. Isso aqui dá outro valor, menor. Né? No meu caso, deu 1,016 kW. Se não tiver errado a conta, 1,016. Tem uma diferença, né? Por que deu essa diferença?
Por que a potência elétrica é uma e a potência mecânica é outra, menor que essa? O que vocês acham? Isso acontece com tudo que é motor elétrico. Então. A eficiência nunca é uma. É alta, mas nunca é uma. Isso aí é uma pergunta boa para quem gosta de coisa prática. Assim. Trabalhar com motores. Né? O que vocês acham? Lucas? Tá aí, Lucas? O amigo está ligado, mas não estou ouvindo. Tiago está... Ô, professor, não tenho certeza, mas tem alguma coisa a ver com a transformação de energia ali, perde energia por algum movimento ali do eixo, alguma coisa assim? É assim, né? Essa corrente elétrica passa no fio, né? Uma bobina, né? Você já abriu o motor elétrico? Já viu o motor elétrico por dentro? São várias bobinas, né? E você usa ferro doce, né? Para criar os ímãs, né? E corrente elétrica que passa no fio gera o quê? Calor, professor? Calor, né? Tanto que o motor aquece. Né? Você põe a mão no motor, ele está quente, né? Quando está funcionando, né? E é por isso que todo motor elétrico tem aletas, né? E dutos de ventilação, né? Então, essa potência elétrica, uma parte vira potência mecânica, mas outra é dissipada na forma de calor. Tá? Claro que, além da corrente elétrica que passa no fio, tem o que você falou, né? A história no eixo lá, né? Os rolamentos, né? Tem atrito ali, né? O óleo dos rolamentos, né? Vai aquecer, né? Tudo isso, né? Mas isso faz com que o rendimento do motor seja menor que 1. É alto. Em relação ao motor térmico, é muito alto. Né? Então, o que o problema pede, né? É para você calcular esse calor que é dissipado, basicamente. Né? Porque você tem potência elétrica, você obtém daqui, potência mecânica, você obtém daqui, a potência, o calor, né? Que é dissipado, ou seja, a energia que é dissipada, né? Transformada em calor, é a diferença. Foi o que eu fiz aqui, né? Calculei o trabalho mecânico, calculei o trabalho elétrico, a diferença, né? 1.100 menos 1.016 é o que virou calor, né? Temperatura do ar é 21, temperatura do motor, da carcaça do motor, é o que eu quero determinar, né? O problema pede, né, para você determinar a temperatura da carcaça do motor. É uma incógnita, né? O HA, ele fornece o HA diretamente, né?
3,9 watts por Kelvin, né? Isso às vezes é usado, né? Em lugar de fornecer o H e o A separadamente, já fornece o HA com uma história medida, né? E aí, então, a temperatura do motor deu 42,5 graus. Né? O mesmo raciocínio a gente pode fazer para a descarga de cano de descarga de uma moto, né? Eu já caminhei uma perna uma vez num cano de descarga de moto, né? Só que lá a temperatura é bem maior que 42,5. Né? Só que também lá a diferença, né, que isso aqui é um motor elétrico, né, um céu fechado, né, e o cano de descarga de uma moto é um sistema aberto. Exige uma outra forma de formular o problema que a gente vai ver mais adiante. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui por hoje, tá? Vou encerrar a sessão. Ficou alguma dúvida? Não, Tá legal. Alguém tem dúvida? É só colocar no chat que a gente revê na terça. Tá? Eu revi aquela parte ali da aula passada, né? Porque o pessoal falou que estava com dúvida. Se tiver dúvidas, acho que fica bom eu fazer as coisas assim na hora, né? Aqui no Scientific Workplace, nesse programa aqui, né? Em lugar de apresentar as coisas prontas. Né? É melhor, né? Não sei, eu acho que é melhor também. fica mais dinâmico. Né? Eu achei melhor também, professor. Eu vou tentar fazer isso mais vezes. Né? Eu estou aprendendo. Primeira vez que eu dou uma curso, né? Desse jeito, então estou aprendendo. Mas as coisas aqui são facilitadas. Fica como um quadro negro, né? Até melhor que o quadro negro. Porque a letra fica mais bonita. É um pouco mais lento, mas eu acho que fica melhor. Bom, então, boa noite para vocês, né? Eu estou indo agora para a Termodinâmica 2 com o pessoal da quinta fase. Boa noite, professor. Obrigado. Boa Professor, noite. eu fico no aguardo da sua resposta Sobre... ou a atividade por onde eu devo enviar. Faz assim, me envia por e-mail, tá? Você não seria a primeira. Não sei seu e-mail, professor. Lá no Blackboard você pode enviar para mim, não pode? Pelo Black, se eu não me engano, eu consigo enviar um anexo só por vez. Não, mas a lista é um anexo só, né? Você vai enviar a lista, né? É um PDF. Aham. É que eu tô com as folhas separadas em cada PDF, mas eu junto todos daí. Dá para juntar, compor, né? Fazer um PDF só. É que vocês estão escaneando, né? Faz manuscrito e escaneia. Aí vocês acabam gerando uma imagem, né? E o arquivo fica muito grande. Né? Não teria como vocês fazer isso no Word, porque no Word tem coisas que são mais lentas, mas facilita, porque muitas coisas você só copia e cola, né? Não preciso reescrever tudo. Não sei, é uma sugestão. Né? E os arquivos que ficam menores, né? Os arquivos eles ficam mais enxutos, né? Não ficam muito pesados. Né? Tá legal? Então, boa noite para
tem um app que transforma direto em PDF. Mas eu acho que ele fica pesado, porque fica uma imagem. Né? Um arquivo de imagem, ainda assim, mesmo que tenha um app que transforma direto em PDF. Bom, estou indo então para a minha segunda aula. Tá? Vou terminar nossa aula aqui.